Olá, senhoras e senhores, eu sou o Miguel Ângelo Caruso e este é o primeiro de uma série de vídeos nos quais pretendo aprofundar, introduzir e aprofundar nas ideias a respeito da filosofia clínica. Mas afinal, o que é a filosofia clínica? A filosofia clínica é uma abordagem terapêutica inspirada, cujo método, na verdade, é inspirado em 25 séculos de filosofia. Ela foi sistematizada pelo filósofo gaúcho Lúcio Pachter durante suas pesquisas nos anos de 1980 e ela começou a ser ensinada em Porto Alegre e em todo o país a partir de meados dos anos 90. Desde então, a filosofia clínica está espalhada por todo o país, com centros de formação nos mais variados estados brasileiros, inclusive há filosofia clínica já sendo ensinada fora do país. Bom, a filosofia clínica ela é basicamente uma abordagem terapêutica. A sua finalidade principal é a prática, diferentemente de outras filosofias, vamos dizer assim, que tendem a dar uma explicação do todo, uma explicação do mundo, uma explicação de algumas questões pontuais. A filosofia clínica ela foi elaborada a partir da filosofia, mas ela foi elaborada enquanto um método de compreensão de quem procura o filósofo clínico, o terapeuta, no consultório. A essa pessoa que procura o terapeuta no consultório chamamos de partilhante. Bom, quando o partilhante procura o filósofo clínico no consultório, ele traz ali as suas questões, o que em filosofia clínica a gente chama de assunto imediato, e o filósofo clínico ele só vai, ou pelo menos ele é orientado, a só começar a fazer seus procedimentos clínicos a partir do momento em que compreender o partilhante a partir de si mesmo. E qual é a principal matéria-prima para que o filósofo clínico compreenda aquela pessoa que o procura em seu consultório? É a história de vida da pessoa, a história de vida contada por ela mesma. A partir dessa história de vida contada por ela mesma, o filósofo clínico, com uma série de procedimentos próprios da metodologia da filosofia clínica, ele vai compreender essa pessoa, vai compreender como, vamos dizer assim, como ela funciona internamente, como ocorrem seus problemas, quais são os meios que a própria pessoa já tem para resolver suas questões. Quando ela não tem, o filósofo clínico tem ali meios de auxiliar e de ensinar essa pessoa a lidar com as suas questões, né? Bom, e é importante que a gente levar em conta que a filosofia clínica tem uma metodologia que é baseada em três grandes bases. A primeira delas a gente vai chamar de exames categoriais. A segunda nós chamaremos de estrutura de pensamento. E a terceira são os submodos. Ou seja, a filosofia clínica, quando acolhe a pessoa no consultório, ela vai fazer o que a gente chama de exames categoriais. E por que esse nome, né? Exames categoriais? Bom, Lúcio Pachter, antes de pensar a filosofia clínica, antes de sistematizá-la, ele havia se formado em medicina, né? Então, esse nome exames é um pouco inspirado também na sua área inicial, né, de formação. Ele era formado em medicina, tinha formação também em psicanálise, fez pós-graduações em áreas da psicologia, estava interessado em pesquisas relacionadas à psiquiatria, mas acabou elaborando o método da filosofia clínica. Então, temos os exames e os categoriais, né, vem de categorias, que é inspirada sobretudo em Aristóteles, filósofo grego, e Kant, filósofo alemão. Bom, a partir das categorias aristotélicas e kantianas, Lúcio Pachter elabora meios de compreender o contexto, o mundo no qual a pessoa se encontra a partir dela mesma. Ou seja, não sou eu quem dito quais são as relações, quais são as circunstâncias que a pessoa está, mas a própria pessoa conta para o filósofo clínico quais são as questões ali, qual é o mundo, na verdade, que o circunda. Em seguida, o filósofo clínico vai elaborar,
vai compreender, vai montar, vamos dizer assim, a estrutura de pensamento do partilhante. O que é a estrutura de pensamento? São elementos que constituem quem a pessoa é, ou seja, as suas emoções, as suas verdades internas, as suas lembranças, o modo como ela vê o mundo e vê a si mesmo, quais são os seus valores, quais são as suas metas de vida, como ela conhece o mundo, conhece as coisas e por aí vai. Né? A filosofia clínica entende por estrutura de pensamento não só um modo de pensar da pessoa, mas todos os elementos que constituem aquela pessoa internamente. Bom, feito isso, o filósofo clínico também compreende o modo dessa pessoa agir no mundo. É o que a gente vai chamar de submodos. Então, nós temos os exames categoriais, né, a partir do qual, ou dos quais o filósofo clínico compreende o mundo onde essa pessoa está inserida, vai compreender a estrutura de pensamento, quem é essa pessoa, como ela se estrutura, e os submodos, como ela age, tanto em relação a si, quanto em relação a esse mundo no qual ela está, com o qual ela está se relacionando. Né? Os submodos, eles são os meios de viabilização de quem a pessoa é, seja para si, seja para o mundo. Vamos tomar um exemplo muito simples aqui, muito comum, a gente vê inclusive em filosofia clínica. Por exemplo, a gente vai encontrar um jovem que está apaixonado por uma moça e ele não sabe exatamente como vai expressar esse amor, talvez porque talvez nunca tenha namorado, talvez nunca tenha se relacionado, e às vezes a fala não é um ponto forte dessa pessoa. Nesse caso, a pessoa às vezes sabe escrever muito bem. Então, o submodo que ele vai utilizar, às vezes, é uma escrita, é uma carta, é um e-mail, é uma mensagem por rede social. Às vezes, esse jovem, ele não sabe muito bem, ele não escreve tão bem e talvez não fale tão bem, mas ele tem recursos, por exemplo, simbólicos que são muito fortes nele. Então, ele pode expressar esse interesse, talvez enviando flores, ou eu enviando, sei, uma música para essa pessoa, para que aquilo que ele enviou simbolicamente demonstre o que esse jovem está sentindo pela jovem por quem ele está apaixonado. E esse é um pequeno exemplo, muito cotidiano, muito básico, de uma série infindável de questões que podem ser trabalhadas no consultório de um filósofo clínico e que pode ser viabilizada durante essa terapia, levando em conta que a filosofia clínica ela não é exercida somente em ambiente terapêutico de um consultório, ele pode ser trabalhado dentro de uma instituição educacional, dentro de um ambiente empresarial, dentro de hospital psiquiátrico, dentro de hospitais, inclusive, onde pessoas estão em estado terminal. Né? Há filósofos clínicos trabalhando nas mais variadas áreas, né? E não tem muito limite quanto a isso. Né? A limitação, às vezes, ou é do terapeuta ou da pessoa que buscou o terapeuta. Porque como método, como ela é aberta à singularidade de cada pessoa, ou seja, o modo pessoal de cada pessoa ser, o filósofo clínico não tem limitações específicas no seu trabalho. Né? Toda limitação vai ser o da própria pessoa, o que é próprio de cada um de nós. Né? Algumas pessoas não trabalhariam talvez tão bem no hospital psiquiátrico ou numa empresa, mas trabalharia muito bem num consultório. Então, o acesso, a abertura do método, ele talvez encontre limitação mais nos terapeutas que o exercem do que no próprio método. Enfim, a filosofia clínica é uma área que tem aí, como eu disse, poucos anos, né? Tem aí pouco mais de 25 anos, e ainda tem muito a ser difundida, a ser conhecida, mas é uma área interessantíssima e é o que eu pretendo, ou é sobre a qual eu pretendo falar nos próximos vídeos, em uma série que ainda não tem uma quantidade definida, mas aqui vai também do interesse de vocês em acompanhar esse conteúdo. Por isso eu peço que, se você gostou desse conteúdo e a gente vai aprofundar em cada um desses elementos, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho aí de notificação,
Curta também esse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Se alguma coisa que eu disse não ficou clara, avise. Nos próximos vídeos eu vou esclarecendo esses pontos. E é isso, né? Esse vídeo é para você, então que você, ao se interessar por esse conteúdo, demonstre quais são os elementos que têm ficado interessantes, o que não tem ficado tão claros, para que eu possa trazer esse conteúdo aqui e a gente aprofundar cada vez mais e conhecer um pouco dessa fantástica área que é a filosofia clínica, tá bom? É isso. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.